Boa noite, Renato. Boa noite. Pronto, boa noite, estamos começando a aula. Vocês já estão vendo minha tela, então vamos começar. Boa Nós noite, professor. paramos. Boa noite. Nós paramos na última aula, tivemos uma introdução sobre as ondas, né, sonoras. E o que é que nós vimos? Que a diferença de uma onda sonora para outras ondas que nós estávamos estudando é que as ondas sonoras elas são longitudinais e não são transversais. Nós vimos, deixa eu ver se eu vejo a imagem, a mesma imagem. Essa, cadê a imagem? Essa imagem, que a onda sonora, ela vai, isso aqui é o ar, tem uma pressão do ar, então eu vou fazendo pressão e ela vai em impulsos, se movimentando num determinado meio. Então nós vimos que a diferença da equação da onda, certo? Transversal, nas ondas transversais, onde elas utilizam, elas têm parâmetros similares, mas não são os mesmos. Enquanto a onda transversal ela tem um seno, ela tem uma amplitude multiplicada por um seno de kx menos ômega t, mais um defasador, ou menos um defasador, que é um φ, qualquer, né? Um ângulo qualquer. No caso das ondas longitudinais, certo? Onde você tem um deslocamento S, só um momento. Onde você tem um deslocamento S e um elemento de massa, ele pode ser descrito da seguinte forma: S é o deslocamento, é o espaço, onde ele vai ser uma função, onde nessa função eu tenho uma amplitude, um cosseno de kx, kx é o número de onda, 2π sobre lambda, x é quanto eu me movi em S, né, a movimentação em S, ômega, que é 2πf, e t, que é o tempo. Ok? Nós temos que, como eu disse, SM é a amplitude da onda, ômega 2πf, K 2π sobre lambda. A onda também produz uma variação de pressão. E essa variação de pressão, veja, eu tenho uma variação da distância de movimentação da onda e tenho uma variação na pressão. Essa variação da pressão também é uma senoide. Ela é vista pela variação de P final, a pressão final menos a pressão inicial, que é a amplitude da pressão, que multiplica o seno de kx menos ômega t. E aqui ele está vendo que essa variação de pressão nada mais é do que N, que é a velocidade, vezes ρ, vezes ômega. Ômega 2πf vezes SM, que é a amplitude do meu deslocamento. Isso aqui nós já vimos na última aula. Olhando a figura 17.4, que é essa daqui, ó, nós temos as ondas progressivas. Então você vê que ela vê como pulsos. Tudo isso aqui são pulsos da onda que vão se propagando no tempo e na direção em x. Elas têm uma determinada velocidade e a distância entre um pulso e outro é o comprimento de onda. Certo? Então a passagem da onda por um determinado meio é vista dessa forma. Aqui nós temos a compressão do ar. Você tem aqui uma variação de pressão, a compressão do meio, para a passagem dessa onda. E nós vimos também que cada meio tem uma velocidade dessa onda diferente. O ar a 20 graus ele tem uma velocidade de aproximadamente 343 metros por segundo. É a velocidade dessa onda. Em 0 grau já é diferente. No meios gasosos também é diferente. Nos meios sólidos, na água do mar, nós vimos já essa tabela com esta movimentação. É interessante você entender o que é comprimento de onda aqui, ok? A compressão que vai levando essa energia mecânica de movimentação do ar, a expansão, que é a distância, ou a diferença, né, entre um meio comprimido para o outro, entre a parte comprimida para a outra parte comprimida. Tá ok? E aqui eu vou ter, como ele está mostrando, o elemento de fluido de oscilação, onde eu tenho o meu SM, que tem relação, como nós já vimos, voltando para cá,
Meu SM, ele tem relação, da amplitude do deslocamento, certo? E dentro vou ter uma diferença de pressão dentro desse meiozinho aqui, a pressão inicial e final, para poder fazer aquela pancada e o ar se movimentar. Nós vimos isso aqui, eu dei até o exemplo, se alguém já tinha visto um fone de uma caixa de som. Se você botar ele para cima e você colocar água, ou água não, mas você colocar algum pó, areia sobre ele, você vai ver que a, meu nome, o tecido que é feito o cone, o pano do cone, ele se movimenta como um diafragma para trás e para frente. E quanto maior for o impacto grave ou agudo, mais ele vai para trás e para frente, para trás e para frente. Ele faz um impulsionamento do ar. Ele comprime e depois libera o ar. Faz essa compressão e descompressão, gerando esses pulsos, onde são levados o som, onde o som é levado. Tudo bem? Nós vemos também que isso vai ter um deslocamento. Esse deslocamento que eu estou medindo, dado por S, que é uma função que depende da distância e depende do tempo. Veja, nós tínhamos lá essa amplitude, quando nós vimos as ondas transversais, nós tínhamos uma amplitude também multiplicada por um seno. Agora nós temos uma amplitude multiplicada pelo cosseno. Tudo bem? Qual é a diferença do seno para o cosseno? Os senhores lembram? Um começar em 0 e outro começar em 1, professor, seria isso? Para mim, tudo é seno ou cosseno. Eu só identifico que alguém pediu para entrar aqui? Não. Que um está defasado do outro em 90 graus. Alguma dúvida em relação a isso ou quer que eu demonstre? Ou vocês não lembram disso também? Alguém não lembra disso? É melhor falar do que ter vergonha. Professor, Diga-me. a sua Fale. tela saiu para a gente aqui, não está mais aparecendo a tela da apresentação. Eu vou compartilhar novamente. Obrigado. Agora estão. Digam quando estiverem vendo. Tudo bem? Quando estiverem vendo a tela, por favor, informem. Alguém consegue ver a minha tela? Senhores, alguém consegue ver a minha Professor, tela? a tela aparece, mas só que ela aparece com algumas fotos no meio, tá preto. Saiu Deixa de eu mostrar novo. de novo. Deixa eu botar de novo aqui. Vocês conseguem ver a minha tela? Ainda não. Dá uma atualizada aí na tua página. Se estiver usando o computador. Conseguem ver minha tela? Isso está aparecendo, só que não está aparecendo a parte da apresentação, entendeu? Como assim? Os slides não Professor, estão aparecendo. tá aparecendo só os participantes que tá inclusos na aula. A tela agora sim. Agora É apareceu. porque Voltou, professor. não é que voltou, meu jovem. É que aqui eu estava mostrando a tela. Então, se vocês estão vendo a minha tela. Vocês estão vendo o que está na minha tela.
Sim, mas Mais nada, é só você dizer que está olhando minha tela. Professor, estou vendo a sua tela. Porque eu fico esperando dentro da página de acesso, porque se vocês estiverem vendo, eu paro a apresentação e faço novamente. Entendem? Eu não certo. fico parado na apresentação. Vocês estão vendo minha tela, sim ou não? Sim. Pronto, é isso que eu queria saber. Vamos lá. Então você veja, você tem dois fenômenos aqui nessa movimentação da onda. Eu tenho a variação de pressão, certo? Onde eu tenho essa movimentação da variação de pressão e tem a movimentação da onda no eixo em X. Tudo bem? Então, quando eu quero, para poder identificar bem essa equação, eu vejo que eu vou ter o deslocamento da onda e tem a variação de pressão. O deslocamento da onda é dada pela... Alguém pediu para entrar novamente. O deslocamento da onda é dado, é uma função de x e de t, e ela é composta pela amplitude, como eu já falei, o cosseno de kx, ômega t, que é o termo oscilatório. E nós temos também a variação de pressão, que também é uma função de x e de t, onde ela tem uma amplitude da pressão delta PM, que é um seno de kx menos ômega t, que também é o termo oscilatório, tá bom? Aonde meu delta PM, eu disse que N era velocidade, mas não é. Aqui ele está colocando o N, ali em cima. Vi agora em equilíbrio. O número de onda, a frequência angular é a frequência F do comprimento de onda. É a velocidade, aqui ele errou, não é ômega não. Tá certo que eu tinha dito. Aonde eu tenho a velocidade da onda, ρ, e o ômega, que é o 2πf. Eu tenho esse ρ aqui é aquele índice que nós vimos de coeficiente específico de pressão. Tá bom? Então, quando a gente vê o seguinte, o deslocamento visto no tempo, eu tenho uma senoide. E eu tenho também uma mesma senoide quando eu vejo a variação de pressão. O que é a variação de pressão? Aqui eu estou vendo a movimentação da onda. Essa ponto mais escuro é a variação da pressão que faz com que a onda se movimente e leve energia mecânica. Tudo bem? Então eu estou vendo tanto a onda se movimentando, que é esse movimento em x, chamado de o S lá, né? Que depende de x e de t, como eu posso ver também apenas a pressão aqui, em um desses, que vai representar todos eles. Essa variação da pressão que vai fazer se movimentar é uma senoide, e a variação da onda se movimentando neste caminho em x é dada pelo cossenoide. Mas quando eu olho no infinito, todas elas aparecem uma coisa só, apenas a senoide. Alguma dúvida até aí? Não. Tranquilo. Então aqui nós podemos ver, olha, que são muito semelhantes o deslocamento e a pressão. Se eu tiver um ponto inicial, eu posso reconhecer que isso aqui é um cosseno porque ele começa no máximo, certo? Aqui está em micrômetro. Então, qual é a amplitude dessa cossenoide? Qual é a amplitude dela? Fica marcando 10. Pronto, a amplitude dela é 10. Tá certo? Então, você tem aí a amplitude 10 da minha cossenoide. Isto daqui é o meu SM. Já o meu delta PM, que é a variação de pressão, ela é uma função de SM que vai multiplicar N, ρ e ômega. Qual é a amplitude da minha pressão, dada em Pascal? 30. Aproximadamente 30, professor. Aproximadamente 30. Muito bem. Então, aqui eu já posso identificar. Veja que todas as duas são semelhantes, mas como essa aqui começa em 0, eu sei que isso aqui é um seno. Aqui está começando no máximo, eu sei que isso aqui é um cosseno. Mas se eu desprezar o início, olhando no infinito, uma coisa vai ser... Eu não tenho como dizer o que é seno nem o que é cosseno.
Tudo bem? Aqui faz a demonstração da fórmula, que aí poderia fazer também. Não é nenhum bicho de 7 cabeças. Porém, entretanto, contudo, eu estou mais interessado que vocês entendam o fenômeno. Isso aqui é uma equação simples, é uma equação. Ele vai pegar uma equação parcial, ele vai, a partir da variação da pressão, ele vai dizer que essa variação da pressão é dada por aquele B que a gente viu lá em cima, que tem respeito com a pressão, e pela variação do volume. E esse volume do elemento é dado por A delta X, ou seja, eu tenho uma amplitude, um A qualquer, que vai multiplicar uma variação em X desse volume, desse deslocamento, né, desse volume. Ele também pode, já que ele está vendo em X, ele pode estar vendo isso em S, onde eu vou ter essa variação de ΔV, pode ser um A delta S. Quando eu faço a substituição do mesmo ΔP, onde ele tinha ΔV dividido por V, eu vou ter ΔS dividido por ΔX. Ou seja, isso aqui é esse B, esse menos B, significa que ele está fazendo uma força oposta. Essa pressão está fazendo uma força oposta àquela que está empurrando ela, ok? Eu tenho uma derivada parcial de S pela derivada parcial de X. Então, esse negativo significa isso. Tem uma força que está fazendo oposição àquela que está empurrando. Então, del S del X vai ser quem? Vai ser del X da minha função S. Quem é a minha função S? A gente já viu. Sm, que é a amplitude, vezes o cosseno de kx menos ômega t. Certo? Substituindo aqui, eu vou ter que vai ser quem? Quando eu faço essa derivada em x, veja lá, Sm tem x? Não. Sm tem x? Não, então eu não derivo, eu tiro ele da função, certo? Qual é a derivada do cosseno? E aí, qual é a derivada do cosseno? Menos seno. Menos seno. Por isso que tem o menos seno, tá vendo? Então, quando eu tenho uma derivada do cosseno de alguma coisa dentro, aí aquela derivada parcial, eu derivo aqui dentro. Então, vamos lá. Quanto é a ômega t, eu tenho x. Não. Então, a derivada disso aqui é zero. Quanto é a derivada de kx? Quanto é a derivada de 10x em relação a x? Quanto é a derivada de x? É 1. E quanto é a derivada de 10x? 10. Pronto. Quanto é a derivada de kx? K. K. Então, vai ser menos K, Sm, seno de kx menos ômega t. Me diga, isso é difícil de entender? Não. Pronto. Não tem dificuldade. Então, ele substitui, coloca o B, Ks, seno de kx menos ômega t. Certo? Ele vai dizer que a pressão, na verdade, é uma função senoidal, que tem uma determinada amplitude, que vai multiplicar esse seno. Ou seja, meu delta P nada mais é do que BKSM. Quem é BK? Meu BK vai ser velocidade ao quadrado vezes ρ vezes K. Ok? Que a gente já viu quem era esse B lá em cima, ele já dá. Como K, esse meu K aqui, ele pode substituir por ômega dividido por V, pela velocidade, corta a velocidade aqui, corta a velocidade, vai ficar N ρ ômega, que é o que se tinha. Tudo bem? Que é o que vai ficar aqui, ó. N ρ ômega. Então, está demonstrado de onde vem esse meu delta P da pressão. Aqui tem um exercício que seria bom que vocês lessem e fizessem, para o curso de vocês ter alguma validade e vocês poderem entendê-lo.
Tem outra coisa que nós já vimos a interferência em ondas transversais. A interferência em ondas longitudinais não vai ser muito diferente. A interferência de onda tem a ver com a fase da onda, ok? Vai estar relacionado, como ele vai colocar aqui, com o comprimento de onda e depende da fase. Nós já vimos o que é a fase. É como uma onda, ela está diferenciada em fase da outra. Então, esse meu φ da fase nada mais é do que o meu ΔL, que é a distância percorrida, dividido por lambda, vezes 2π. Aí a pergunta, como é que eu calculo o lambda? Quem é lambda? Meu comprimento de onda. Sim, e como é que eu calculo o comprimento de onda? V sobre a frequência. Exatamente, a velocidade dividido pela frequência. Certo? Então eu posso botar ΔL vai ser ΔL dividido por velocidade dividido pela frequência. Vai na mesma coisa, tá certo? Então a gente já viu, para resumir aquilo que já foi dado, nós já vimos o seguinte, vamos fazer aqui uma onda, né? Então vamos lá. Vamos ver. Eu vou aqui pegar essa. Eu vou aqui comentar esse meu amigo. E vou aqui comentar esse meu amigo. Aonde eu tenho uma onda, um seno e um cosseno, tudo bem? Eu vou plotar esse seno e vou plotar esse cosseno. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar aqui a multiplicação e vou botar somente o seno e um cosseno. Tudo bem? E vou colocar aqui um defasador. Eu vou colocar aqui, esse meu φ vai ser igual, vamos colocar aqui π, porcento π. Se eu fizer um defasador de π, vou colocar aqui, ó, menos φ. Do jeito que está lá, e aqui menos φ. A gente já fez isso outra vez. Vamos ver o que acontece aqui. Ah, eu tenho que botar os dois gráficos aqui, seno e o cosseno. E aqui eu vou colocar T por Y e vou colocar esse aqui preto. Black. Pronto. Aqui eu tenho minhas duas ondas, certo? Veja, vou fazer essa figura 2 agora. Se elas forem iguais, e se eu pegar aqui um Z, e esse Z eu vou fazer x menos y, o que será que vai acontecer quando eu fizer? Vou botar aqui azul, vai ficar diferente na figura 2. F5. Deixa eu apagar aqui. Veja. As duas ondas estão defasadas. O seno é defasado pelo cosseno em 90 graus, não é? Não é? Não é isso mesmo? Sim, professor. Sim. Agora eu vou fazer as duas ondas iguais. Tudo é seno. Quando eu plotar as duas, eu vou plotar até essa daqui com bolinha, que é para a gente poder ver melhor. Veja. Aqui eu tenho um seno, eu tenho os dois senos. Quando eles estão defasados, eu coloquei o defasamento deles aqui igual a de π. Dá um defasamento de quanto? De 90 graus, não é? Eles são iguais. Mas veja, quando eu faço um menos o outro, qual o resultado que eu tenho? Zero. Por quê?
Pelo IC anulo. É porque é lógico. Eu tenho o ponto preto e o vermelho, estão no mesmo lugar. Quanto é que dá esse menos ele mesmo? Quanto é que dá menos 0,1 menos 0, menos 0,1? Dá quanto? Dá 0. Dá 0. Quanto é que dá menos 0,2 menos 0,02? Dá quanto? Dá 0, professor. Fica bem Dá próximo. 0. Então, se eu tirar esse mesmo ponto menos ele mesmo, vai dar uma reta, vai dar tudo 0. Aqui. Entenderam? Ou não entenderam? Sim. Deu, professor. Deu para entender? Vou pegar esse primeiro seno aqui, ó. Agora eu vou fazer ele um com defasamento e o outro sem defasamento. Veja. Agora, um está defasado e o outro não. Quando eu faço um menos o outro, eu vou ter um outro resultado. Ele só está mostrando aqui no material que para que essa contribuição seja construtiva, certo? Meu φ, ele tem que ter valores múltiplos de 2π. Então, se eu chegar aqui, vamos ver se é verdade. Eu coloquei meu φ aqui igual a π. Mas se eu fizer meu φ agora igual a 2π, deixa eu apagar aqui. Deixa eu apagar aqui. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue visualizar. Opa, deu algum erro aqui. Ele juntou os dados, que está errado. Tem alguma coisa aqui, isso. Está errado. Tem alguma coisa que ele está dando errado aqui. Menos φ aqui. Pronto. Ainda agora você mostrou o resultado, meu filho. Está errado aqui. Se não é na primeira linha. Não, eu acho que ó, duas vezes talvez ele não esteja entendendo aqui. 2 vezes π. Deixa eu ver se só π ele vai. Se ele faz certo. Pronto, aqui está certo. Bom. Vamos lá. Veja. Aqui você tem eles em fase, certo? O que acontece? Veja que o máximo que eu teria aqui no primeiro gráfico era 1, não é isso mesmo? Dá para ver ou não? Tá difícil. Dá para ver. Tá em 1. Agora veja, quando esse defasamento é de 2π, o que acontece com a onda? Eu vou aumentar, tá vendo? A minha amplitude. Eles estão somando. Então a minha amplitude, em vez de ser 1, agora é 2. Se for de 4π, não sei aqui se ele está pegando bem. Isso que eu gosto de usar, ele não tá dando problema. Ele não está lendo como deveria. Mas vocês viram no outro. Isso aqui é um problema do próprio software. Mas você viu o seguinte, se eu usar múltiplos de 2π, o que acontece? Eu vou ter sempre o aumento da minha onda, certo? Vai ser uma interferência construtiva. Se eu tiver que esse valor vai ser de 0,5, 1,5, ou seja, em variações de π, número ímpar para π,
Isso vai ser destrutivo. E morreu a conversa. Um é construtivo, quando é múltiplo de 2π. Se for múltiplo de π, certo? Um número ímpar vai ser destrutivo. Tudo bem até aí? E aqui ele dá um exemplo. Como nas ondas transversais, as ondas podem sofrer interferência. Então, veja, nós temos esta equação e temos a equação da movimentação da onda, certo? De uma onda. E temos agora uma segunda onda. Como eu fiz agora, eu tinha uma onda, apenas o cosseno, e agora eu tenho uma outra onda com defasador. Elas vão se sobrepor, elas se sobrepõem e interferem mutuamente. Como? Quando eu faço a soma desses dois, eu vou ter 2SM, cosseno de 1 meio φ, vezes o cosseno de kx menos ômega t mais meio φ. A gente já fez isso na outra vez para as ondas transversais. Certo? O que acontece muitas vezes? O que acontece? Se elas se multiplicarem, eu vou ter o aumento de 2 vezes minha amplitude. E eu continuo com cosseno de meio φ. Vou alterar apenas, no caso aqui, a fase, como aqui aconteceu. Mas eu continuo com 2 vezes a amplitude. Eu aumento a amplitude. É algo construtivo. Esse mesmo gráfico eu acabei de mostrar aqui, não foi? Aqui, ó. Com essa defasagem. Isso aqui não vai rolar? Não. Vou botar um π aqui de 1 vezes π. Para a gente ver aqui ali. Pronto. Aqui deu para ver. Tá vendo? Que é justamente esse gráfico que ele está mostrando aqui. Mas vamos lá. Eu quero passar isso aqui que eu estou mais interessado em outra coisa. Tudo que a gente tem que entender daqui é o seguinte. Se eu tiver um defasador, que é um múltiplo de 2π, eu tenho uma interferência construtiva. Se eu tiver um defasador, que é um número ímpar de π, eu tenho uma interferência destrutiva. Alguma dúvida nesse ponto ou não? Alguma dúvida, senhores? Por favor, falem. Continuar. Ver se a gente consegue mostrar aqui. Vou botar aqui 0,5 π. Vamos ver o que acontece aqui. É porque aqui não é π. Aqui dentro é 2 vezes π. Tem que ser múltiplo de 2π. Veja. Aqui eu tive uma interferência construtiva. Vamos multiplicar por 1 agora. Tirar daqui. Esse negócio está guardando na memória umas besteiras. Tem que limpar. Deixa eu ver se eu faço aquele clear. Eu vou acabar usando o MATLAB mesmo. Deixa eu abrir aqui o MATLAB, fica mais fácil. E depois eu volto para cá. Pronto. Nós vamos ver aqui o nível de intensidade sonora. O MATLAB está abrindo. Depois eu volto para lá. Olha, a intensidade sonora em uma superfície é a taxa média por unidade de área da energia contida na onda, né, com a qual a energia contida na onda atravessa uma superfície ou é absorvida pela superfície.
Isso é o nível de intensidade. Então, veja bem, eu tenho uma determinada transferência de energia em potência que passa por um determinado meio. Isso é a intensidade da onda, a intensidade sonora. Vamos lá, se eu estiver debaixo d'água, ok? E alguém grita de fora da água para dentro d'água, eu vou conseguir ouvir alguma coisa? Não. Vai sim. Vai depender do quão forte a pessoa grita. Você não vai ouvir alto, mas você vai ouvir. Então você tem uma potência que a pessoa está irradiando e você tem um meio, uma superfície em que aquela onda atravessa, é a água. Bom, pronto, deixa eu botar aqui. Deixa eu fazer aqui. Tá dando erro aqui no meu amigo. Provavelmente ele tá lendo aqui uma coisa muito troncha. Tá muito doido. Deixa pra lá. Depois eu mexo nisso. Depois eu vou brincar com isso. Agora não. Menos φ. Ele não tá conseguindo pegar, não. Alguma coisa que eu tô fazendo errado aqui no... Pode ser simplesmente na... Não é. Esse aqui só para descarrego de consciência também não. Então, tá correto. Alguma coisa que provavelmente eu estou fazendo errado. Mas faz parte da vida. Depois eu vejo aqui o que eu estou fazendo de errado. Aqui deu certo. Π dividido por 2. Agora está dando certo. Vem de multiplicar, eu tenho que dividir. Aí dá para ver, quando ela é destrutiva, em vez de dar 2 ao somatório dela, está dando apenas 1 e perto de 1,5. E assim vai caindo. Se eu fizer um defasamento de π dividido por 10. Muito menor do que 1, tá vendo? Então estou tendo uma onda destrutiva. Vocês conseguem ver ou não? Sim. Pronto, tranquilo. Era só isso que eu queria mostrar. Então vamos lá. A taxa de transferência de energia da onda sonora numa determinada superfície, certo? Ela é relacionada pela amplitude SM. Nesse caso, quem era a amplitude SM que a gente tinha? A intensidade aqui, ela vai ser dada por meio ρ, que é a taxa específica, vezes a velocidade, vezes a ômega ao cubo, ao quadrado, e o SM ao quadrado. Mas isso a gente vai ver em detalhes agora, tá bom? O que é que nós temos? Que a intensidade sonora dá pela taxa de variação da transferência de energia por alguma área. Eu tenho uma determinada energia, quantidade energética, que vai atravessar uma determinada área. Isso vai me dar a intensidade do som. Então, veja bem, se você fecha uma porta e manda a pessoa gritar do outro lado, você vai ouvir uma intensidade. Porém, se você abre a porta, o meio agora que o som está passando não é mais a porta, mas é simplesmente o ar. Você vai sentir uma outra intensidade de som. Dá para entender essa fórmula de forma simples assim? Dá, professor. Então me diga,
Olhando para a fórmula, se eu estou gritando fora da porta e você está com a porta fechada, olhando para essa fórmula, o que acontece? A potência, a energia que está sendo, a energia de intensidade da voz que está sendo utilizada, ela está sendo absorvida pela porta. E a intensidade que você vai ouvir é muito pequena do que se fosse pelo ar, por exemplo. No ar, a intensidade seria maior. Mas quando você fecha a porta, para aquela energia passar pela porta, a porta absorve aquela energia. Então, você tem que olhar para essa fórmula e ver isso. Você consegue olhar para essa fórmula e ver que eu tenho potência sendo absorvida por um determinado meio? Ou não? Vocês conseguem ver isso ou não? Senhores, eu diga sim ou não. Não, Paulo. Consegue não? Olhe de novo para a fórmula. Diga para mim, o que é P? Pressão. Não, P não é pressão. Você consegue ler o que está aqui embaixo? Leia o que está aqui embaixo. É a potência. Leia de novo o que está embaixo. Você Taxa consegue de ler? variação. De quê? Leia o resto da Energia. frase, homem. De energia. quê? Leia o resto. Tempo de transferência de energia. Leia o resto. A potência da onda. Pronto, meu jovem. A é a potência da onda sonora. Então, a intensidade sonora é dada pela potência da onda sonora, dividido pelo quê? Pela área. O que é A? A área da A superfície. amplitude, meu amigo, eu ia dizer o que era amplitude, para você saber o que era o A. Mas eu não vou dizer não, que está sendo gravado. Vamos lá. O que é o A? Leia. Você consegue ler o que tem embaixo ou não? A área da superfície. Então não tem porcaria nenhuma de amplitude. Homem, eu tenho um monte de energia espalhada em uma área, em uma superfície. É como se você pegasse um balde de água e jogasse na parede. A potência é aquele monte de água, a superfície é a parede. É difícil de entender isso? É difícil de entender esse fenômeno? Não, Paulo. Não, professor. Então, olhe de novo para a fórmula. P é a potência. Eu vou dar não tem exemplo mais fácil do que esse. Você fecha uma porta e manda a pessoa gritar do outro lado. A energia, a potência da onda é o seu grito, é o que você está jogando como força para fora. A pessoa vai ouvir o grito alto ou baixo com a porta fechada? Baixo, porque tem a barreira, que é a porta. E o que a porta vai fazer com essa potência? Ela vai absorver. Pronto, é só isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que a intensidade sonora é dada pela potência e o meio que absorve aquela potência. Se aquele meio for muito forte para absorver mais potência, a intensidade é alta ou baixa? É baixa. Pronto. Se aquele meio for o ar, a intensidade. Só um momento. Se aquele meio for um ar, a intensidade vai ser alta ou vai ser baixa? Vai ser alto. Alto. É difícil de. Olhe para a fórmula física, matemática, principalmente engenharia, é você olhar para a fórmula e ver um fenômeno. É só isso. Fale, meu irmão. Você está falando que uma parte da potência ela vai ser absorvida. Exato. Mas também não tem um momento que a porta ela não vai refletir, uma parte dessa intensidade sonora, ela não reflete. Ela vai ter três fenômenos, que nós vamos ver isso em ótica. Você vai ter o fenômeno da refração, a onda passa pela porta e ela pega um outro ângulo que não seja aquele ângulo direto. Imagina você está falando direto num ângulo reto. Ela vai
ela vai ser refratada, ela vai para outro ângulo. Então você percebe essa intensidade morrendo porque o ângulo em que aquele som foi emitido, ele começa a divergir. Parte dessa onda, ela retorna, ela é refletida, dependendo do meio, certo? E parte dessa onda é absorvida pelo meio. Então você tem o fenômeno da absorção da onda, você tem o fenômeno da refração da onda e você tem o fenômeno da reflexão da onda. Tudo bem até aí? Beleza, é isso aí mesmo. Aí o que ele vai dizer? Substituindo SM, certo? Como a amplitude do deslocamento nessa função, ele vai dizer que a intensidade também eu posso ver como a média, dividido por 2, certo? De ρ que nós já vimos, é o coeficiente daquele meio da superfície, né? Velocidade da minha onda, 2πf, que é a minha frequência angular da onda, e SM, que é a minha amplitude média da onda. Tudo isso ao quadrado. Então, eu tenho meio ρni, aqui não é nem N nem V, aqui é o Ni. Ρni, ômega ao quadrado, SM ao quadrado. Alguma dúvida até aí? Posso continuar? Pode sim. Tranquilo. E aqui ele mostra o desenvolvimento dessa onda se propagando, né? Numa determinada fonte pontual, ok? E isso vai determinar, essa grandeza, né, essas duas grandezas que a gente vai falar aqui, o volume sonoro e tal, ele é subjetivo e depende de pessoa para pessoa. E depende também, se vocês estão notando, ó, da velocidade da onda e depende da frequência e do meio. Veja, se eu colocar uma folha de papel, uma porta, uma parede, água, vidro, então eles vão ter coeficientes diferentes. E isso também vai influenciar na intensidade sonora percebida. Também a frequência. Se eu aumentar muito a frequência, você não já vai ouvir mais nada, porque está fora da frequência audível do ser humano, que vai de 20 Hz a 20 kHz. Tá bom? Você vai perceber também essa variação de intensidade com a distância. Tudo bem? Você tem alguns fenômenos, como por exemplo o eco, que são ondas sonoras refletidas. Essas ondas sonoras, elas batem no meio e elas voltam. Quando elas voltam com um delay. Elas voltam com um atraso. Perdoa o termo em português, né? Elas voltam com um atraso. Quando elas voltam com um atraso, deixa eu ver aqui se tem esse fenômeno. Aqui não tem. Quando elas voltam com um atraso, o ouvido ele percebe de forma diferente. Então, quando você está num local fechado e você grita, aí você vai ouvir o eco, lá embaixo, voltando, o que é aquilo? A onda foi, ela refletiu e está voltando. Qual é a velocidade de propagação dessa onda no ar a 20 graus? Vocês lembram? É aproximadamente quanto? E aí, senhores? Se não sabe... Não tô, Hã? não tô lembrado não, Paulo. Não é Vou repetir 400? de novo. 343 metros por segundo. Pelo menos isso vocês têm que lembrar. Já falei isso umas 10 vezes. A velocidade de propagação do ar, 20 graus, 343, aproximadamente 340 metros por segundo. Então, se eu tiver uma caverna que tem um tubo de 340 metros, eu der um grito, o tempo para o som ir e voltar é 2 segundos. 1 segundo para ele ir e 1 segundo para eu voltar. Eu teria um delay de ouvir minha própria voz por 2 segundos. Tudo bem até aí? Ou não tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Pronto. Esse fenômeno é utilizado em diversas aplicações, são aplicações médicas e aplicações não médicas. Um deles é o efeito Doppler, certo? Que a gente vai também analisar. No efeito Doppler, esse efeito de variação da percepção da onda que se propaga no meio.
E aqui ele vai fazer o seguinte, quando eu olho para esse irradiador de onda, veja, eu estou olhando esse irradiador e a onda se propagando, e eu posso analisar isso aqui ó, como uma esfera, não é? Então, o que é que eu estou vendo? Eu estou vendo uma determinada potência da fonte dissipada em uma esfera. Essa equação ela vai se repetir em eletromagnetismo e em algumas outras coisas, para outras ondas. Mas veja, a intensidade de som é como se eu visse uma esfera e um som saindo de dentro daquela esfera. Como é que eu vejo essa potência? Eu vejo a potência distribuída dentro da esfera. 4πr² é a área da esfera. Então, eu estou vendo a potência dissipada dentro, aqui você está vendo um círculo, mas imagine isso aqui tridimensional, uma esfera. Eu vou ver a potência distribuída dentro dessa esfera. Tudo bem? Ele coloca uma esfera imaginária de raio R e centrada em S. Então, a intensidade vai ser vista pelo quê? Por essa potência distribuída uniformemente dentro da esfera. Tudo bem até aí? Ou não tudo bem? Diga-me. Mas eu não estou lembrado direito, não sei, mas não é 4/3 de πr ao cubo a esfera? O cubo porque é volume? Você não está errado, só que eu estou vendo ela aqui em 2 dimensões, não em 3. Sim, sim. Tá certo? E qual é o problema disso? É porque quando você está falando e você tem um irradiador de som, o som não é irradiado para todas as direções ao mesmo tempo. Então, se eu colocar a intensidade, se eu estou falando para frente, quem está atrás de mim não vai ouvir exatamente. Pronto, imagine que eu não tenho nada na minha frente, eu não tenho nada que faça com que o som volte para trás. Certo? Se eu falar para frente, a pessoa que está atrás, ela vai ouvir? Se não tiver nada que reflita o som? Bem pouco, né? Dependendo da intensidade. Provavelmente 0. Concorda comigo? Se eu não tiver nada que reflita o som? Sim, sim. Então ele está vendo aqui a radiação apenas para frente. Ele chama de esfera, você não está errado. A área da esfera é 4/3 de πr ao cubo. Mas o que ele está vendo aqui, ele está chamando de esfera, é apenas a área desse círculo imaginário. A área do círculo é 4πr ao quadrado, 2πr ao quadrado? A área do círculo é πr ao quadrado, só. 2πr é o perímetro. Não é πr ao quadrado, perdão, 2 não é πr ao quadrado? É, πr ao quadrado. Pronto. Para eu ter um círculo completo, eu preciso de quantos π? 2, né? 2. Se eu estou utilizando a potência média, a potência tem que ser dividida por quanto? 2 também, né? Por isso que dá 4πr ao quadrado, entendeu? Sim, porque multiplica o 2. Eu não tenho a potência dividida, não estou vendo a potência média, a potência dividida por 2. Tá certo? Sim, entendi. É porque Entendeu? fica lá potência dividido por 2 vezes a área que é 2πr, né? Exatamente. Tudo bem até aí? Então, veja só. Como o ouvido humano percebe essa variação de som? Isso aqui é que é interessante. O ouvido humano percebe essa variação de som como? Veja, o ouvido humano ele percebe a variação do som de uma maneira diferente. A intensidade do som do ouvido, ele percebe que ela muda cada vez que essa intensidade dobra. Não é estranho para a gente, né? Então, cada vez que... às vezes, Pode falar. Tem pessoas que pensam que é de uma forma linear, não é, professor? Mas não. É logaritmo. É isso que a gente vai ver agora. A gente percebe a variação de um som mais baixo para um som mais... Cada vez que o som vai aumentando, esse aumento da intensidade do som, a percepção do ouvido humano, ela não é linear. Então, o som dobra. Cada vez que o som dobra, eu percebo que o som aumentou. Então, foi visto que essa variação, ela não pode ser avaliada de maneira linear. Qual a maneira linear? 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, não.
ela pode ser melhor avaliada quando ela é vista por uma potência de base 10. E qual é a função inversa da potência de base 10, que a gente estudou lá em pré-cálculo? São os logarítmicos. É o logaritmo. Então, se eu quero resolver uma potência de base 10, eu vou usar o logaritmo. E aqui ele coloca, a amplitude de deslocamento no interior do vidro mono é cerca de 10 elevado a menos 5 metros para o som mais alto tolerável e cerca de 10 elevado a menos 11 metros para o som mais fraco detectável. Quanto é 10 elevado a menos 5 metros? Como é que eu represento isso? O que é 10 elevado a menos 5? 0, aí 4 zeros e 1. Exatamente. E o que é 10 elevado a menos 11? Bem próximo de zero. 0,10 zeros e 1. Certo? Então, essa razão ele coloca que é de 10 a sexta. Essa razão é de 10 a sexta. Então, por isso, a forma de nós avaliarmos isso, essa variação do som, no menor som detectável até o maior som, isso aqui não é um todo ouvido que é assim, né? Isso aqui é uma média que é colocada, não é uma média, isso aqui foi testes utilizados, pegado vários valores e visto que os valores se aproximam mais desses dois valores. Ok? Aí o que ele diz, ó, a intensidade de um som varia com o quadrado da amplitude. Ele botou aqui essa equação 17,27. Está aqui em cima. Que é a mesma forma de você entender a outra equação. Então, ela é vista, se eu anotar aqui, ó, SM é o meu deslocamento pelo tempo, lembram? SM não é o deslocamento da onda pelo tempo? Da onda longitudinal, da onda sonora? Então, veja que eu estou levando isso aqui ao quadrado. Então, eu tenho essa versão ao quadrado. Essa variação, né? Que ela tem que ser levada ao quadrado. Olha, a intensidade do som varia com o quadrado da amplitude. A razão da intensidade dos dois limites do sistema auditivo humano é de 10 a segunda. Ou seja, o número 10 e 12 zeros depois. Professor, Pode falar. eu já estudei sobre som, entendeu? Mas, se eu não estiver enganado, parece que até 120 decibéis o ser humano consegue suportar em um curto espaço de tempo. Depois disso, Mas o que é 120 decibel? é isso é que eu não consegui interpretar jogando para essas questões, entendeu? De valores. É agora que a gente vai entender, tá certo? Beleza. Como é que a gente identifica esse valor tão grande? Se a gente usar um logaritmo. A gente vê que a variação do logaritmo, e não é qualquer logaritmo que nós estamos usando, nós estamos um logaritmo de base quanto? Qual é a 10. base desse logaritmo? De base 10. 10. Então, abra a sua calculadora. Como é que funciona o logaritmo? Vou explicar para vocês mais uma vez. Esse meu negócio de querer fazer com que os outros entendam as coisas me atrapalha. Porque eu poderia dar aula sem explicar, mas eu não consigo fazer isso. Então, se eu tiver um logaritmo, um log de b na base A, isso significa que eu vou ter A, log de b na base A igual a x. Como é que eu resolvo ele? Eu tenho que ver que vai ser A elevado a x, que é igual a B. Se eu tiver o log de 1 na base 10, dá quanto? Na sua calculadora, eu vou abrir a minha calculadora e vou mostrar. Se alguém não pagou pré-cálculo, né? Vamos lá, vamos tentar entender. Você tem aqui esse log, é o log na base 10, certo? Se eu fizer um log, ele dá 0. O que significa isso? Eu tenho um log de 1 na base 10. Ou seja, qual o valor que eu tenho que ter em x para que eu tenha 10 como base? Seria 10 elevado a x igual a 1. Quanto é que x tem que ser? Estão entendendo não, né? Vou ter que abrir aqui.
Se não estão entendendo, senhor, diga por favor que não estão entendendo. Senão eu vou continuar a aula e vai ficar todo mundo perdido. Se já souberem disso, diga, professor, eu já sei. Passa para frente que isso aí é carta marcada. Mas vocês ficarem mudos, eu vou supor que vocês ou não estão assistindo ou que os senhores não estão entendendo. Então, por favor, me ajudem. O que é o log de A? Isso significa que vai ser 10, log de A igual a x, certo? Isso aqui nada mais é do que 10 elevado a x, que é igual a A. Então, se eu estou dizendo que eu quero o log de 1, eu estou dizendo o seguinte, presta atenção, vai ser 10 elevado a x, que é igual a 1. Qual o número que eu coloco aqui em x para que esse valor aqui seja 1? Qual o número que eu coloco aqui em x para ser 10 elevado a x seja igual a 1? Qual o valor de x? Zero. É isso que eu estou tentando dizer e vocês não dizem que não estão entendendo. Aí me dá raiva. Custa dizer que não está entendendo? É zero. Então, quando eu faço um logaritmo, por exemplo, vou fazer outro aqui. Log de 10. O que é que eu estou perguntando com log de 10? É 10 elevado a x, que é igual a 1. Qual o número que eu coloco? Perdão, que é igual a 10, desculpem. Qual o número que eu coloco aqui em x para que 10 elevado a x seja igual a 10? É 1. É 1. Se for 100, ou perdão, 100 aqui. Qual o número que eu coloco em x para que 10 elevado a x seja igual a 100? 2. 2. Se for 1000, 3. qual o número que eu coloco em x? É difícil entender isso? Não. Não. Não é? Pronto. Já que entendemos isso, podemos passar. Ele vai colocar aqui, ó, isso aqui, já expliquei, esse logaritmo, não tem problema. Mas o que é o dB identificado pelo ouvido, certo? Que é o que nós queremos. Ele vai dizer o seguinte, se eu tiver 10 elevado a 12, certo? 10 elevado a 12, quanto é que vale esse log? Vai ser 12, não é? Não já está dando a resposta? Sim. A resposta é 12. Então não preciso ficar mexendo pauzinho para descobrir isso. Porque é bem simples. Na propriedade do logaritmo, se eu tiver log de 10 elevado a 12, basta colocar o 12 multiplicando o log, vai ficar log de 10 na base 10. Quanto é log de 10 na base 10? É 1. É 1. Quanto é que dá 12 vezes 1? 12. Pronto, cheguei no mesmo resultado. É difícil? É Não. difícil isso? Não é tranquilo? Agora Tranquilo. vamos lá. Assim, em vez de falarmos de intensidade sonora, é muito comum falarmos em nível sonoro, identificado pela letra beta. Beta é definido pela seguinte: beta menos 10 dB vezes o log de I sobre 0, onde é a minha intensidade inicial e 0 é minha intensidade final. Ok? E esse dB é identificado como decibel, ou seja, 10 vezes o bel. Bel é uma unidade. E ele é homenagem a quem? A meu amigo aqui, ó, Alexander Graham Bell. E a intensidade de referência é 10 elevado a menos 12 watt por metro quadrado. Ok? Que isso é um limite inferior da audição humana. Não é de todo ser humano. Tudo bem, senhores? Mas foi feita uma variação da média desses seres humanos. Eu não quero pegar isso daqui, eu quero explicar o dB para vocês.
Então, antes de mostrar essa tabela, quero mostrar a variação de dB para a gente, deixa eu ver se ele coloca aqui, que foi tanta coisa que eu vi que eu não colocou. Então, vamos estudar o que é dB, porque aqui ele não colocou, ele explicou de outra forma. Como é que ele colocou? Ele explicou pela fórmula. E eu gostaria de explicar dB para que vocês entendessem. Veja, o dB não é uma potência de base 10? Sim. Não é? Então, veja, se eu estou trabalhando com potência, o dB nada mais é do que 10 vezes o log, certo? De alguma coisa. Vezes o log de alguma coisa. Isso daqui é o meu dB. Meu dB é isso. Isso aqui quando eu estou trabalhando com... Imagine que eu estou trabalhando com tensão ou com corrente. Essa é isso aqui. Vai não, que eu estou trabalhando com potência. A potência, ela é dada em que unidade? Watt. Watt. Então, isso aqui eu estou vendo em watt. Lembra que o dB que a gente viu lá, né? O watt por metro quadrado, não é? A gente acabou de ver agora? Sim, É Paulo. ou não é? Não é o watt por metro quadrado? Alguma dúvida até aí? Não. Não, pronto. Então não vou entrar em parte de corrente e tensão, para não complicar. Eu só quero que vocês lembrem que isso aqui eu estou vendo potência. Tá certo? Então, o dB é dado quando eu quero comparar grandezas que por números ficam muito distantes. Então você vai encontrar dB, dBm, dB micro, certo? Você tem um monte de dB. Depois vocês procurem no GV Ensino, eu vou até abrir um site aqui para que vocês verem. GV Ensino, vocês podem procurar assim, ó. dB. Ele tem uma aula bem pequenininha que ele vai explicar a ideia do decibel e como calcular. Porque agora não dá muito tempo. Eu quero mostrar para vocês como funciona. Tudo bem? Que acho que foi uma sala, alguém perguntou aí, professor, nunca entendi dB. Então, como é que fica o dB? Eu mostrei para vocês o seguinte, se eu tiver, vamos começar invertido, se eu tiver 0 dB, o que é que eu estou dizendo com isso? O que é 0 dB? Olhe para a fórmula. O que é 0 dB? Então, vamos interpretar. 0 dB é 10 log, não é? De algum valor, um valor x, cujo isso daqui é igual a 0. Qual é o valor de x para isso ser 0? 1. Vocês estão entendendo agora? 1. Porque quanto é o log de 1? Olhe na calculadora de vocês aí. É 0. Eu já fiz, é 0. 10 vezes 0? Quanto é 10 vezes 0, homem? 0, professor. É 0. 10 vezes 0, 0. E o que significa isso? Significa que se eu tiver uma unidade apenas, certo? Uma unidade, o meu sinal, ele tem um ganho de quantos dB? 0. Um ganho de 0 dB é só o próprio sinal. Alguma dúvida até aí? Não. Alguém tem alguma dúvida? Professor, então é como se eu tenho um sinal, Deixa só eu terminar, peraí, calma, deixa eu terminar, aí depois você pergunta, tá certo? Tudo bem até aí? Beleza. Deixa eu terminar primeiro. Eu tenho até aí, legal. Agora eu lhe pergunto, se eu tiver um sinal, certo? Em que eu quero pegar agora, para mim, eu joguei esse sinal, eu estou atrás da porta, e em vez de ouvir todo o sinal, eu ouvi apenas 50% dele. Metade dele.
Quanto é que vale a metade de alguma coisa? 0,5. 0,5. Quanto é que dá o log de 0,5 vezes 10? 0,5 log vezes 10. Deu quanto? Menos 3. O que significa isso? Que quando eu botar em menos 3 dB, aí eu vou ter Então, a metade disso não. Esse resultado aqui dá menos 3 dB. Significa que se eu tiver um irradiador, seja uma voz, seja lá o que for, e eu estou dizendo que eu tenho um ganho de 3 dB, significa que eu estou recebendo quanto da potência? Seja no ouvido, no computador, seja lá onde for. Metade, professor. Metade. Veja, cada vez que eu subir 3 dB, eu vou subir a metade. Se for 6 dB, agora eu tenho 6 dB, como é que eu faço? Veja, qual é o processo inverso? Eu tenho, para poder ter esse valor, 10 elevado a menos 3 é igual a quanto? Faça aí. Qual o processo inverso do logaritmo? O processo inverso seria esse. Isso aqui seria assim, ó. 10 elevado a menos 3 dividido por 10. Opa, volta. Desculpem. Veja se dá o valor. Dividido por 10. Quanto é que dá esse valor? (10 elevado a menos 3 dividido por 10. Ou, em vez de menos 3 dividido por 10, você pode botar aqui, ó, 0,3. Quanto é que dá? 10 elevado a 0,3. Vocês conseguem fazer isso na calculadora? Conseguem fazer? Ou não? Professor, É só dá 1 vezes 10 a menos 3. Ô, meu filho, pelo amor de Deus, não faça isso comigo, não. Paulo, deu 0,5. Olhe para meu computador. Olhe para o meu computador. Você consegue ver minha tela? Alguém consegue ver a minha professor. tela? Sim, senhor. Olha, 0,3 negativo. Faça igualzinho na sua calculadora. Abra a calculadora se estiver usando no computador. Aí, se você apertar aqui, ó, aqui tem 10 elevado a x, tá vendo? 10 elevado a menos 0,3. Qual o número que deu aqui? 0,5. Então, meu filho, onde é que você conseguiu esse valor? Me diga. Olhe para cá. Então, veja. Agora, se for menos 6 dB, quanto é que dá 10 elevado a menos 6? Dá quanto? Vou fazer aqui, ó. 0,6 negativo. 10. Deu quanto aqui? 0,20. 0,25 vezes 100, que é por cento. Então, em vez de ter 50%, agora eu tenho quanto? 25%. Então, se caiu 6 dB, eu perdi quanto? 25%. É a metade mais a metade da metade. A metade não era 0,5? Sim. Quanto é a metade de 0,5? 0,25. Entenderam agora? Ou não entenderam? Sim. E se eu for para 9 dB, vai para quanto? Vai ser a metade, que é 25, que é 0,5, mais Vai dar 0,75. metade, menos a metade. Quanto é a metade de 0,25? 0,12.
dá 12,5. Vai dar 12,5%. Alguém não entendeu esse cálculo? Tranquilo, professor. Em menos 12 dB, é a metade disso daí. Se eu for agora em menos 12 dB, menos 9, né? Se eu for para menos 6, se eu for para menos 9, daí isso aí, se eu for para menos 12, dá quanto? A metade disso daqui. 6,25. 6,25. E se eu for para menos 15, a metade de 6,25. 3,12. E se eu for para menos 15? Aí eu vou subindo. Vocês entendem agora? Isso daqui porque eu estou com ele negativo. E se eu der um ganho de 3 dB agora? E agora, como é que fica? Como é que é um ganho de 3 dB? Faça 10 log de 1,5. Quanto é que dá? Vamos fazer aqui. 10. 1,76. Ó, eu tenho o log, né? De 1,5. 1,5 log vezes 10. 1,76. Mas a gente geralmente não usa isso positivo, 3 dB. Então, se eu for usar 3 dB aqui, vai ficar quanto? 10 elevado a 0,3 dividido por 10. Quanto é 3 dividido por 10, né? Que dá 0,3. 0,3. Dá quanto 10 elevado a 0,3 vezes dá o mesmo valor? Dá quanto, senhores? 1,99. 10, aqui, ó. Deu 1,99, professor. Exatamente. Se tiver, ó, 3 dB, 10, 0,3. Log não, perdão, desculpe. Eu tô cansado. Não, rapaz, é elevado, eu tô fazendo log. Oxê. 0,3 elevado a 10. 1,99. Veja, quanto é que eu tinha no início? Não era 1? Sim. Certo? Agora eu vou aumentar 1 em 3 dB. Eu vou praticamente dobrar o valor. Vocês entendem? Se eu tenho uma potência, diga qualquer potência aí, 1 miliwatt, e dei um ganho, eu aumentei isso aí em 3 dB, eu dobrei a potência. Entendeu? Porque é uma potência de base 10. Se for 6 dB, estão entendendo não? Por Sim, favor, se não professor, tiver dá pra entendendo, entender. diga. Veja, Se cada for vez que eu 3, aumentar se for 3 dB, vai eu dar dobro. 3,98. É praticamente 4, não é? Sim. Então, o que foi que eu fiz de novo com a potência que era 2? Tá dobrando ela. Cada vez que eu aumentar de 3 dB, o que é que eu faço com a potência? Isso dobra. Eu dobro. Cada vez que eu aumento a potência, eu dobro. Então, veja. Professor, Pode falar, meu irmão. é por isso que nos aparelhos de som, geralmente eles vêm numa escala de menos, aí 3 em 3 dB, é isso? A cada 3 dB você perde metade da potência. A gente não acabou de ver isso? Acabamos sim. Estão conseguindo entender agora? Por exemplo, o seu celular. O seu celular, ele tem uma potência, se você abrir lá em configurações, você vai encontrar a potência do celular. É de 186 dBm.
Um dBm, em vez de ser dividido por 10, é dividido por 1000. Então não é 0,3, é 0,003. Veja, essa potência é muito pequena, mais ou menos da seguinte forma. A cada 3 dB eu não dobro essa potência, não é isso? Sim, professor. Pronto. Então vamos lá. Com 3 dB eu dobro, não é? Com 6 dB eu não vou duplicar mais uma vez? Vou quadruplicar? Sim. Crescendo dessa forma, com 27 dB, eu tenho que essa potência aumentou em 500 vezes. Se eu tiver 27 dB, significa que a potência que tinha lá aumentou 500 vezes. Em 30 dB, ele vai aumentar quantas vezes? Ora, 27 era 500. Eu aumentei 3 dB. O que foi que eu fiz com a potência? Dobrou. Dobrou. Quanto é 2 vezes 500? 1000. É 1000. Então, em 30 dB, eu tenho uma ampliação de 1000 vezes. Em 33 dB, eu tenho de quanto? 2000. Em 36 dB, eu tenho quanto? 4000. Em 39 dB, eu tenho quanto? 8. Em 42. 16. Em 45. 32. 32 o quê? dB. 1000 vezes. Isso, E 1000 imagine vezes. 186 e em 186 dB. Vocês entenderam como é uma potência extremamente estúpida e pequena? Sim. Entenderam agora ou não? Sim, Paulo. Sim, sim, professor. Quando você diz que o ouvido humano, ele percebe a partir, ele vai ter um máximo, né? Se você pega, nós temos até um decibelímetro lá no laboratório, e quando diz que o som dos carros, motos, tem que ser no máximo entre 60 e 100 dB, olha, se eu subir aqui e tá para 60 dB, quantas vezes esse som aumentou? A intensidade sonora aumentou. Se em 45 eu estou em 32. Em 48. 64. Pronto. Vamos lá, subir. Em 51. 128, né? 124. Isso. E em 54. É 256, mais ou menos. Em 57. 512. Em 60 dB. 1024. Então veja, eu tenho 1 milhão. Isso, 1 milhão. 1 milhão e 24 mil. Não é isso mesmo? Sim, professor. Sim. Então veja, em 60 dB, minha intensidade sonora foi aumentada em 1 milhão. Então meu ouvido consegue perceber isso. Mas a partir daí eu já começo a sentir irritabilidade. É por isso que é passado a semana, a Secretaria de Meio Ambiente, né? Quando você pede que o som está muito alto, ele vai lá e mede. Está acima de 80 dB? Ou é 68, meu Deus do céu, agora? Professor, Deixa eu ver se eu não aqui. estiver enganado, são 80. Acima de 80, né? Se estiver acima de 80 dB, o som já está alto demais. Porque o som já foi amplificado muito. A percepção humana já está muito elevada. É por isso que carro, moto, não pode... Aqueles canos de escape que o pessoal... Tem umas pessoas meio perturbadas que gostam de botar em moto, aquilo ali a pessoa devia ser preso e ser tomada a carteira. Porque a partir desse volume de intensidade já prejudica o ouvido humano. E um som muito alto causa a perturbação do tímpano, e dentro do tímpano nós temos uma parte dele que é o labirinto, e o labirinto é que nos dá a sensação de equilíbrio. É como se fosse
duas bolsinhas que nós temos com líquido, com água dentro do ouvido, 2 ossinhos que estão fazendo esse equilíbrio nosso no centro da Terra. Se você abala isso, você perde a sensação de equilíbrio. Você pode desmaiar, passar mal. O ouvido humano não aguenta. O cérebro não aguenta essa intensidade sonora. Dá para a gente entender um pouquinho agora do que é dB? Sim. E a gente pode brincar com dB. Deixa eu abrir aqui a aula que eu dei ao pessoal de princípios, que tinha alguma coisa de dB. Era modulação, era filtro, meu Deus do céu. Agora, para lembrar, deixa eu ver se era modulação. Não, acho que era em filtros. Não é modulação, não. A gente viu alguma coisa de dB. Deixa eu ver se está aqui. A variação em dB. Ele botou um quadro aqui que é bem interessante. Eu não me toquei de pegar na hora para botar para vocês aqui. Deixa eu ver se ele colocou aqui. Não, não foi aqui não. Se eu não conseguir achar, mas depois eu mostro. Que é a variação em dB dos filtros. Aí ele fez um quadro para você fazer o somatório do dB. Não sei se eu botei aqui ou foi em outra aula. Classificação. Não, não foi nessa aula não. Não, depois eu vejo. Depois eu vejo, para não tomar muito tempo. Vamos para cá. Então veja. Você pode fazer também essa variação da seguinte forma. Veja. Por exemplo, 100 dB. Um ganho de 100. Um ganho de 100 vai ser igual a quantos dB? Um ganho de 1000 dá quantos dB? E aí? Quanto é 10 log? Olha, é fácil, é fácil. Olha, 10 log de 100 é quanto? Quanto é 10 log de 100? 20. 20. Agora vamos para frente mais. E de 1000? Quanto é 10 log de 1000? Vocês estão entendendo? Quanto é 10 log de 500? De 6,98. É 500, meu Deus. Vê de 250, se eu errei. R$23,97. Não, nesse aí não. Veja 10 log de 3. 10 log de... Ela 20, 10 log de 100, 10 log de... 10 log de 10 dá 1, não é? Dá 1 dB? 10 log de 10 dá 10. Dá 10 dB, obrigado. 10 log de 1. Dá 10. 0. 10 log de 1 dá 0. Deixa eu ajeitar aqui para o que eu quero. A gente pode ter alguns valores de dB, certo? Porque os valores de dB são diferentes. Cálculo em dB, se eu tiver a multiplicação de valores, basta eu somar. Por exemplo,
Se eu tiver 100 vezes 1000, basta eu somar 50 dB, perdão, 20 com 30 dB. Tá entendendo? Ou não? Sim. Por exemplo, quanto é que dá 1000 vezes 10? Quanto é o log de 100.000? Eu não tenho, mas eu não tenho um log de 1000, né? 30. E o log de 10 não é 10? Basta eu fazer 30 mais 10 que dá 40. Entenderam? Sim, Ou professor. não? Professor, esse 1000, esses 10, esses 100 que o senhor está colocando, qual é a unidade dele? É watt? dB. Aqui, eu não botei a dB. unidade dele aqui, ó. Não, dB. professor. Estou falando dentro do logaritmo. Lá, 10 Não, log. não importa o que ele é, não. Isso Ah, pode ser 1000 watt, isso pode ser watt, isso pode ser qualquer outra coisa. dB é uma unidade adimensional. aí, É no caso, ela te dá a ideia de ganho, de ganhar ou de de perder. amplificar ou diminuir o sinal. É isso. Exatamente. De grandes valores. Então, quando eu tenho 20 dB, você tem que imaginar 20 dB é um negócio que eu estou fazendo, se for potência, né? É um log de 100. Então, eu tenho uma variação ali de 100 unidades. De uma coisa, não importa que unidade eu estou variando, eu estou variando 100. Ah, entendi. Entendeu agora? Positivo, professor. Pronto. É difícil entender isso? Não. Tranquilo, professor. É tranquilo, não é difícil. Deixa eu ver se tem aqui alguma tabela em dB na internet para a gente poder pegar. Eu vi uma tabela tão bonitinha, rapaz. Eu vi uma tabela tão bonitinha que eu queria. Aqui, ó. Não foi essa, não, mas a gente pode ter uma ideia. Por exemplo, nível sonoro. Dá para ver esse quadro? Vocês conseguem ver o quadro? Ou Sim. tá difícil de ver? Então, o tic-tac de um relógio, ele tem um nível sonoro de 10 dB, tá vendo? Dentro de uma igreja, de um templo, de 20 dB. A intensidade em watt por metro quadrado é 101. Mas veja que eu percebo 10 dB. Veja, a intensidade que eu saí de 101 para 102 é percebido 20 dB. Dá para entender? Ou não? A intensidade de 104, 40 dB. Uma britadeira, ele tem uma intensidade em potência, né, de watt por metro quadrado, de 1010. Eu percebo ele 100 dB. Tudo bem até aí? Ok. Então veja, é mais fácil eu identificar o que é 100 dB do que 1010 watt por metro quadrado. Então eu estou pegando grandes valores e estou fazendo uma comparação adimensional com o nível sonoro. Aqui eu coloco até a intensidade de barulho, né? Em decibel. Som de ambulância, 110. Trio elétrico, 120. Arma de fogo, 130. Turbina de avião a jato, 140 dB. Mas não era essa tabela que eu queria. Tem uma tabela bem bonitinha aqui que ele ganho, tabela de vezes o dB. Deixa eu ver se tem aqui. Se tiver,
Aqui vai dar a mesma coisa que a gente já deu, a distância em dBA. Mas não é isso que eu queria, era uma tabelinha bem bonitinha. Isso aqui foi o que a gente já viu, né? E a gente consegue esses cálculos, mas nessa tabela não. Não tem problema. O importante é eu entender isso daqui. Que o dB é o nível, é uma unidade adimensional e uma potência de base 10. E agora vocês já sabem como calcular. Tudo bem até aí? Ou não tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Pronto. Então veja, a intensidade em decibel, aqui ele está mostrando como calcular. Vocês já vão terminar a aula, certo? Vai ter aqui fonte de sons musicais, mas é basicamente para você identificar que todo som musical ele tem uma frequência, então tem um comprimento de onda e tem uma velocidade de propagação daquele som. Então a gente precisa entender que todos os sons são a variação do som. Ele tem uma certa oscilação. Se ele tem uma certa oscilação, ele tem uma frequência. Para ele ter uma frequência, tem uma velocidade e tem um comprimento de onda. É difícil entender isso? Não. Não, professor, tranquilo. É tranquilo, não é? Então aqui ele vai somente mostrar que essas ondas sonoras, como eu já falei, elas podem ser refletidas, elas não vai falar da refração, mas vai falar da reflexão. E aqui ele vai mostrar alguns exemplos de instrumentos de oscilação com a parte aberta. Nós vamos ver aqui na próxima aula. Vou terminar essa parte que é importante, que eu já dei sobre os harmônicos. Eu não mostrei para você os harmônicos, não foi? A aula passada? Isso. Pronto. É apenas a aplicação daquele conhecimento que a gente já viu. Tudo bem? E mostrar cada instrumento, violão, violino, violoncelo e o saxofone dentro deste inteirinho das ondas. Deixa eu ver se tem alguma coisa interessante para a gente ver aqui, porque senão... E aqui o batimento, mas F1 menos F2, a gente pode até ver isso aqui. Porque eu estou mais interessado que vocês entendam o princípio. O princípio de funcionamento da onda é: as ondas, elas têm frequência, as ondas são representadas senoidalmente, certo? Seja onda acústica. A onda acústica é uma onda longitudinal. As outras ondas que nós vimos são ondas transversais, certo? E o que acontece? Você vai ter lá uma senoide, você tem uma amplitude e você tem um movimento oscilatório dentro desse seno, dentro desse cosseno, onde você vai ter lá um número de onda, um K, uma variação da distância percorrida, que é o X, você vai ter o ômega, que é o 2πf, que é a frequência angular, e o tempo. E você pode ter um φ, que é um defasador. Se vocês conseguirem entender isso e olhar para essa fórmula e ver uma onda se propagando, não importa se é uma onda longitudinal ou se é uma onda transversal, mas é uma onda se propagando, que ela é dependente do tempo e dependente da distância, e ela varia também com a frequência, já está bom demais. Tudo bem até aí? Ok, tudo bem. Pronto, deixa eu parar aqui a gravação. Parei a gravação.